Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? 1 Coríntios 15, versículo 55. Paulo celebra a ressurreição e o poder de Cristo em derrotar o pecado, a morte e as forças das trevas. Você já parou para pensar no que realmente aconteceu quando Jesus venceu a morte? O que aconteceu entre a morte e a ressurreição de Jesus? Aquele período de 3 dias pode parecer um mistério, mas a Bíblia nos dá pistas incríveis sobre o que aconteceu nesse intervalo. Hoje, vamos explorar um dos momentos mais misteriosos e grandiosos da história divina, a descida de Jesus ao inferno e o que ele conquistou por nós lá. Se você também busca entender mais sobre as grandes verdades da fé cristã, já deixe seu like e inscreva-se. Aqui, descobrimos juntos os mistérios da Palavra de Deus. Olá, bem-vindo ao canal Palavra em Foco. Vamos explorar juntos essa jornada espiritual, cheia de vitória e propósito. É um tema que mistura o profundo amor de Deus com o poder absoluto de Cristo sobre o pecado, a morte e até o inferno. Pegue sua Bíblia, abra sua mente e seu coração, porque o que vamos compartilhar pode mudar sua visão da cruz e da ressurreição para sempre. Antes de mergulharmos nas ações de Jesus nesse espaço de tempo, precisamos explorar o significado bíblico do inferno e entender algo fundamental. O conceito de inferno é frequentemente mal compreendido, apesar de haver diferentes termos bíblicos que possibilitam entender melhor sua denominação e significado, mas a Bíblia nos oferece uma visão mais clara. O inferno é descrito como um lugar de trevas, separação de Deus e julgamento. Não é um destino desejável para ninguém. Então, segundo a Bíblia, temos Sheol. Antigo Testamento refere-se ao reino dos mortos ou a mundo espiritual onde tanto os justos quanto os ímpios aguardavam o julgamento final. Hades. Novo Testamento, o equivalente grego de Sheol, também descrito como um lugar temporário de espera do julgamento final. Não é o mesmo que o inferno como conhecemos popularmente. Geena, usado por Jesus para representar o destino final dos ímpios, um lugar de fogo eterno e por último, Lago de Fogo, descrito em Apocalipse como a morada final de Satanás, seus anjos e os que rejeitam a Deus. A Bíblia menciona várias vezes o ranger de dentes, ou choro e ranger de dentes, para descrever o sofrimento daqueles que estão separados de Deus, geralmente no contexto do julgamento final ou do inferno. Na Bíblia, o choro e ranger de dentes é uma imagem poderosa que Jesus usa para descrever a dor, o desespero e a separação eterna de Deus. Essa expressão é mencionada em diversas passagens, sempre associada ao destino dos ímpios no contexto do julgamento. Em Mateus 8, versículo 12, Jesus adverte: "Mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes." Ele destaca aqui a incredulidade de muitos israelitas em contraste com a fé de um centurião, apontando que a rejeição de Deus traz uma consequência inevitável, a exclusão do reino. Mateus 13, versículo 42, reforça essa mensagem ao explicar a parábola do joio e do trigo. Jesus afirma que, no fim dos tempos, os anjos separarão os justos dos ímpios, lançando estes últimos na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. A imagem do fogo e da escuridão ilustra a intensidade do sofrimento daqueles que se afastam de Deus. Outra passagem marcante está em Mateus 25, versículo 30, na parábola dos talentos. Aqui, Jesus fala sobre o destino do servo inútil que negligenciou suas responsabilidades, e lancem o servo inútil para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Essa advertência nos lembra que a negligência espiritual tem um peso eterno. Lucas 13, versículo 28, traz uma cena ainda mais impactante. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês, lançados fora. A visão dos justos desfrutando do reino enquanto os ímpios são excluídos intensifica o desespero daqueles que rejeitaram a graça divina. Em cada uma dessas passagens, o ranger de dentes não é apenas uma metáfora para a dor física, mas também para a angústia mental e espiritual de quem compreende, tarde demais, o custo de sua separação de Deus. Essas palavras não são usadas para causar medo, mas para despertar consciência. Jesus quer que reflitamos sobre nossas escolhas, nossa fé e a maneira como nos relacionamos com Deus e com os outros. A parábola do rico e Lázaro, que Jesus contou em Lucas 16, versículo 19 a 31, nos dá uma ideia clara. Lázaro, o homem justo, foi para o seio de Abraão, um lugar de conforto, enquanto o rico, que viveu sem Deus, foi para um lugar de tormento.
Essa história já começa a nos mostrar que há uma separação mesmo antes do juízo final. Depois de sua crucificação, Jesus foi colocado em um túmulo. O que para os seus discípulos parecia o fim, na realidade era o começo de algo grandioso. Jesus não estava descansando nesses 3 dias. Ele desceu ao Hades, como nos mostram Pedro 3, versículo 19 a 20. Lá, ele pregou aos espíritos em prisão, que eram aqueles desobedientes nos tempos de Noé. Mas atenção, isso não significa que ele estava oferecendo uma segunda chance aos cativos. Jesus estava proclamando sua vitória. Era como um anúncio: o plano de Deus foi cumprido. O pecado e a morte foram derrotados. Talvez você esteja se perguntando, por que Jesus precisou descer ao Hades? Isso era realmente necessário? A resposta é sim. Efésios 4, versículo 8 a 10, explica que ele desceu às regiões inferiores da terra antes de ascender aos céus. Essa descida tem um significado profundo. Ao ir até o ponto mais baixo, ele provou que não há lugar que esteja fora do alcance de seu poder. Ele enfrentou a própria raiz da separação causada pelo pecado e tomou a autoridade sobre ela. Em Apocalipse 1, versículo 18, ele declara: Eu sou aquele que vive, e estive morto, mas agora estou vivo para sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Que imagem poderosa, não é? A descida de Jesus ao Hades também tem tudo a ver com sua vitória sobre a morte. Antes dele, a morte era uma sentença final. Ninguém podia escapar. Mas Jesus mudou isso. Ele não apenas morreu por nossos pecados, ele desceu ao lugar dos mortos, confrontou o pecado e voltou vitorioso. Sua ressurreição é a prova de que a morte não é o fim, mas um ponto de passagem para aqueles que creem. O apóstolo Paulo escreve em Coríntios 15, versículos 54 a 57, a morte foi tragada na vitória. Isso significa que, em Cristo, temos a garantia de vida eterna. Outro ponto fascinante é que Jesus não voltou sozinho. Em Efésios 4, versículo 8, é dito que Jesus subiu às alturas, levando cativo o cativeiro. Isso é interpretado como a libertação das almas justas que aguardavam a redenção no seio de Abraão, um lugar de descanso mencionado em Lucas 16, versículo 19 a 31. Jesus abriu caminho para essas almas entrarem na presença de Deus, agora que o sacrifício pela salvação estava completo. Esses eram os fiéis do Antigo Testamento, como Abraão, Moisés e Davi, que esperavam a vinda do Messias para que pudessem entrar na presença de Deus. Jesus abriu o caminho para o céu. Ele não apenas venceu a morte, ele abriu as portas da eternidade para todos os que creem. Mateus 27, versículos 50 a 53 descreve um evento extraordinário ligado à morte de Jesus. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos, que haviam dormido, ressuscitaram, e, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O que torna tudo isso ainda mais impressionante é que, sendo o inferno, ou Hades considerado como um lugar de derrota, Jesus transformou esse cenário. Sua presença lá não foi uma humilhação, mas um triunfo. Ele foi para proclamar sua vitória. Satanás, que pensava ter vencido na cruz, viu que havia sido derrotado. O lugar de tormento não pôde segurá-lo. Ele saiu dali como um rei que conquista um território, com as chaves da morte e do Hades em suas mãos. Embora não seja descrito diretamente, a chegada de Jesus ao inferno podemos imaginar como um evento de grande impacto no reino espiritual. Satanás e seus anjos caídos que acreditavam ter vencido ao ver Jesus crucificado, agora estavam diante do Rei ressurreto, carregando o poder da vida eterna. Colossenses 2, versículo 15, fala de como Jesus despojou os poderes e autoridades, e os expôs publicamente ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. A mensagem central dessas passagens bíblicas é clara: o destino dos ímpios não é imposto arbitrariamente, mas é o resultado de suas escolhas de rejeitar a graça divina. O choro e ranger de dentes é o lamento eterno de quem percebe a grandiosidade do que foi perdido. Contudo, a boa notícia é que Deus oferece a todos a oportunidade de se reconciliarem com Ele através de Jesus Cristo. A salvação está disponível agora, e o momento de agir é hoje. O ranger de dentes é um chamado ao arrependimento, um convite à reflexão e um lembrete do amor de Deus, que deseja salvar e não condenar.
eu poderia dizer que, seguindo esse contexto, o ranger de dentes declarado por Jesus é como o medo que o pai ou a mãe impõe ao filho quando diz a ele: se você continuar fazendo essa coisa errada, vou pegar a cinta e você vai ver o que é bom. Mas é claro que o ranger de dentes descrito por Jesus é algo inimaginável aos nossos olhos e ali diferente das palmadas de uma mãe, não há beijinhos ou pomadinha que faça parar de doer. Por isso não há o amanhã para o arrependimento, para o perdão e para andar nos caminhos de Deus. Enquanto há tempo, podemos escolher o caminho da vida, da graça e da comunhão eterna com Deus. Agora, vamos trazer isso para nossas vidas. A vitória de Jesus não foi apenas para ele. Foi para mim e para você. Por causa dele não precisamos mais temer a morte. Ela não tem mais a última palavra. Além disso, essa história nos lembra que Jesus está conosco nos momentos mais sombrios. Ele foi até o Hades para salvar cativos. Não importa o quão fundo você esteja, o amor de Cristo pode te alcançar. Esse entendimento nos desafia a viver de maneira diferente. Se Jesus venceu a morte e abriu as portas do céu, como podemos ignorar um amor tão grande? Não deixe essa verdade passar despercebida. A decisão de seguir Jesus não é apenas sobre o futuro. É sobre viver com propósito agora, sabendo que sua vida tem valor eterno. Essa é a mensagem da cruz, da descida e da ressurreição, um amor que foi até as profundezas para nos alcançar. Que essa verdade preencha seu coração de esperança e alegria. E que você compartilhe essa mensagem com outros, porque o mundo precisa saber que a vitória já foi conquistada. Assim eu agradeço, Senhor, obrigada por enviar Jesus, obrigada pela vitória sobre o pecado, sobre a morte e o inferno. Que possamos viver confiantes em Teu amor e compartilhar Tua luz no mundo. Em nome de Jesus, amém. Ao compreender a profundidade desse alerta, somos convidados a compartilhar essa mensagem com outros, para que o sofrimento descrito por Jesus nunca seja uma realidade em suas vidas. Não esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhar essa mensagem com mais alguém que você ama, assim você nos deixa saber se estamos na direção certa, e nos ajuda a manter o canal para levar a palavra do Senhor a mais pessoas. Vamos pregar o Evangelho juntos. Que o amor de Deus seja sua moradia e o amor de Cristo seu sustento. Até o próximo vídeo.